Cansado. Eu, miúdo. Atenção! Irã ameaça transformar cidades israelenses em pó com armas nucleares. Você ouviu bem. O Irã acaba de fazer ameaças perturbadoras que colocam Israel e todo o Oriente Médio em alerta. Altos funcionários iranianos disseram abertamente que estão prontos para usar armas nucleares contra Israel caso se sintam ameaçados. Imagine só, mísseis nucleares iranianos atingindo Tel Aviv e Haifa, duas das maiores cidades de Israel. Muitos de vocês devem ter visto nas notícias que a tensão entre esses dois países está nas alturas, especialmente depois dessas declarações. O Irã, que há anos desenvolve armas nucleares, mesmo com vários países sendo contra, agora ameaça abertamente usar essas armas contra Israel se sentir ameaçado. Mas como chegamos a esse ponto? O que levou a essa escalada tão perigosa nas tensões entre Irã e Israel? Nesse vídeo vamos entender melhor a história desse conflito, analisar as ameaças mais recentes do Irã e falar dos riscos e consequências terríveis que uma guerra nuclear no Oriente Médio poderia ter. Para entender como as coisas chegaram a esse ponto crítico, precisamos voltar um pouco no tempo. A rivalidade entre Irã e Israel não é de hoje. Ela começou lá em 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica no Irã. Nessa revolução, o Irã se tornou um país controlado por líderes religiosos muçulmanos, que passaram a não aceitar a existência de Israel. Além disso, o governo do país começou a apoiar grupos terroristas que lutam contra Israel. Antes dessa revolução, o Irã era aliado de Israel, mas depois que ela terminou, os dois países viraram arqui-inimigos. Israel, que é o único país democrático da região, passou a ver o Irã como uma grande ameaça por causa do programa nuclear iraniano e das ameaças que o Irã faz. Nas últimas 2 décadas, o Irã avançou bastante no seu programa nuclear, mesmo com vários países aplicando sanções, ou seja, punições econômicas contra o Irã. O Irã sempre disse que seu programa nuclear é para fins pacíficos, mas muita gente desconfia que o objetivo final seja fazer armas nucleares. Já Israel, todo mundo sabe que tem armas nucleares desde os anos 60, mas o país nunca admitiu isso oficialmente. Essa diferença só aumenta o medo que o Irã tem de Israel. Nos últimos meses, a tensão entre os dois países ficou ainda pior. Em novembro de 2022, o Irã anunciou que tinha enriquecido urânio a um nível muito alto, quase o suficiente para fazer uma bomba nuclear. Isso deixou Israel e outros países muito preocupados. Para você entender o tamanho do problema, temos que analisar as declarações iranianas dos últimos dias. Altos funcionários do governo iraniano e comandantes militares fizeram uma série de ameaças diretas a Israel, dizendo que usariam armas nucleares se Israel tentasse atacar suas instalações nucleares iranianas. Um desses comandantes chegou a dizer que o Irã poderia transformar Tel Aviv e Haifa em pó se Israel cruzasse certas linhas vermelhas. Outro disse que os mísseis balísticos iranianos estão prontos para atingir Israel a qualquer momento. Como resposta, Israel aumentou os ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria, onde o Irã tem tropas para apoiar o governo sírio. Um desses ataques foi feito nos últimos dias e levantou um alerta vermelho na região. Segundo informações de inteligência, alguns desses ataques chegaram muito perto de instalações nucleares iranianas. Tudo indica que, se a situação continuar assim, pode facilmente sair de controle. Como você pode ver, o Oriente Médio se tornou um barril de pólvora. Mas um confronto nuclear entre Irã e Israel teria consequências horríveis não só para o Oriente Médio, mas para o mundo todo. Vamos tentar imaginar esse cenário por um momento.
Digamos que, com a tensão aumentando cada vez mais, Israel decida atacar as instalações nucleares iranianas para tentar destruí-las, como já ameaçou fazer antes. O Irã, se sentindo encurralado, pode então decidir revidar com os mísseis nucleares que diz ter. Mesmo se apenas um míssil nuclear atingisse uma grande cidade como Tel Aviv ou Haifa, a destruição seria enorme e a radiação se espalharia por uma grande área. Israel provavelmente responderia da mesma forma, atacando cidades iranianas como Teherã e Isfahan. Essa troca de ataques nucleares não ficaria limitada à região. A radiação se espalharia para países vizinhos e além. Os danos ao meio ambiente durariam décadas. O choque na economia e o número de refugiados seriam enormes, com milhões de pessoas tendo que deixar suas casas. Sem falar que seria a primeira vez que armas nucleares seriam usadas em uma guerra desde 1945, o que seria terrível. Mesmo em um cenário menos extremo, de um ataque nuclear limitado ou de apenas um lado, ainda assim seria uma tragédia histórica com efeitos globais. É por isso que a comunidade internacional está tão preocupada com essa última escalada nas ameaças. Então, o que podemos esperar daqui para frente? Bem, o ideal seria que a diplomacia funcionasse e que Irã e Israel parassem com essa conversa perigosa. Talvez com a ajuda de outros países, os dois lados poderiam encontrar uma forma de diminuir a tensão e construir confiança um no outro. Infelizmente, o cenário atual é preocupante e parece que os países caminham para o lado o oposto do que seria uma solução ideal. Com ameaças de um lado e de outro, o risco de um erro ou incidente aumenta cada vez mais as chances da situação sair do controle. Tanto o Irã quanto Israel parecem determinados a não recuar. E você, o que pensa a respeito? Acredita que o Irã realmente possa ter armamentos nucleares? Acha que ele poderia usá-los se sentisse ameaçado? Deixe sua opinião nos comentários. Esperamos que tenha gostado desse vídeo. Se puder, compartilhe também para ajudar a conscientizar mais pessoas. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima! Os caras, mas...